Olá, eu quero mostrar para você como é que faz um plano de aula para a Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo, você que está aí se preparando para você fazer o seu plano de aula, ou se você não sabe ainda como fazer um plano de aula, você foi convidado para dar aula, mas você está meio perdido. Então eu quero mostrar para você aqui no meu quadro sobre como você vai fazer um planejamento e um plano de aula para que você possa fazer um bom trabalho e ter resultados, ok? Então, e se tornar também um professor melhor, né? Já que você vai começar, então esse vídeo é para você. Então, vamos lá. Não se esqueça de deixar o seu like aí, né? Nós vamos apresentar aqui para você algumas dicas e se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo aí, porque talvez tenha muitas pessoas aí também, assim como você, que esteja precisando, né, saber como começar a dar aula na Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui no quadro, né, o plano de aulas para a EBD, né? E aqui eu dei um exemplo para que você possa entender, né? Então, primeiramente, eu coloquei lá em cima a lição, o tema, a classe. Depois, embaixo, eu coloquei uma planilha escrito objetivo, conteúdo, método, recursos, cronograma e avaliação. E eu vou falar para você, passo a passo, cada um deles, para que você possa entender com um exemplo, né? Para que você possa colocar em prática na sua escola bíblica dominical. É algo que você que precisa saber para se tornar um professor melhor. Então vamos lá. O primeiro ponto é a lição. A lição fala sobre o quê? A lição ela vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, né? Então a lição, parábola do filho pródigo. Qual é o tema? O tema é arrependimento. E a classe é de adultos. Então, antes de começar, você tem que ter em mente duas coisas. Aonde é que você quer chegar? O que você quer ensinar? E colocar na mente, a segunda, colocar na mente dos seus alunos a lição, que é exatamente o objetivo pelo qual você deseja alcançar. Ou seja, vai do objetivo até a avaliação do resultado que você alcançou. Então vamos começar? Então, o objetivo. Qual é o objetivo da lição da parábola do filho pródigo? Com o tema de arrependimento. Muito bem. Aí você pensa assim, bom, eu quero levar os meus alunos a se arrependerem, a ter um senso de arrependimento, de contrição, de temor a Deus, né, de avaliação das suas vidas. É esse o resultado que eu quero ter no final. Então, o meu objetivo é o arrependimento. É o que nós vamos tirar dessa lição, dessa história. É a lição que nós vamos tirar, é o arrependimento. Então, o meu objetivo como professor é levar os alunos a ter em mente essa visão, esse entendimento, esse temor, esse arrependimento, ok? Esse é o objetivo. E é importante que se diga que você não deve permitir que durante o decorrer da aula venham sair do assunto. Não, você precisa manter dentro do assunto. Caso haja algum questionamento ou alguma interferência por parte de alguém para falar de coisas que não estão dentro do assunto, discretamente você passa para o outro tópico com muita educação, né, que a sabedoria nos ensina, né?
E passamos para o outro tópico, né? O objetivo, você não pode sair do assunto. Precisa se manter dentro do assunto, que é o arrependimento. O conteúdo é exatamente... Aí você passa para o conteúdo. O conteúdo é exatamente a história em si, que vai contar quando o filho pródigo toma a decisão de sair da casa de seu pai, e ele então diz para o seu pai que ele quer a sua parte da herança, né? E aí você discorre toda a lição que é lida na classe bíblica, né? É a leitura da classe bíblica. E esse é o conteúdo. No método, você vai escolher que tipo de aula você vai dar. Por exemplo, se você escolher dar uma aula expositiva, o que é uma aula expositiva? É aquela aula onde você não leva em consideração o conhecimento dos alunos e nem permite que haja perguntas e interferências. Você coloca no quadro a aula que você escreveu e apenas isso. E no final você faz a conclusão. Essa é uma aula expositiva. Agora, se você escolher dar uma aula expositiva dialogada, então você já faz diferente. Você expõe no quadro o conteúdo, né, a aula, e você dá aos alunos a chance de expor os seus conhecimentos e também fazer as perguntas. Essa é uma aula expositiva dialogada. Existem outras aulas demonstrativas, entendeu? Aulas que vão se diferenciar, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha rapidamente. Aulas dirigidas, né? Então, são vários tipos de aulas, e eu vou estar falando dessas outras aulas, que formas de aula você pode dar, que tipos de aulas, que sistemas de aula você pode usar na escola bíblica dominical. E é até bom que você diferencie, né, a cada domingo, né, para que as aulas se tornem interessantes, os alunos fiquem mais motivados. Mas falando em método, no método, se você escolhe, por exemplo, uma aula expositiva dialogada, você dá aos alunos a chance de perguntar e de expor os seus conhecimentos. Isso ajuda a haver uma interação na aula, né? E os alunos se sentem mais motivados, porque todo mundo também quer expor aquilo que eles conhecem, aquilo que eles sabem, né? Então, dependendo, se for uma aula como essa, expositiva dialogada, aí você tem que tomar alguns cuidados, né, para que não extrapole, né? Mais à frente você vai ver aqui na cronologia, no cronograma, perdão, administração do tempo, mas a gente vai chegar lá. Então, os métodos, dependendo do método de aula que você vai escolher, né, você deve ter alguns cuidados, né? Aí depois você passa por recursos. Quais os recursos que você pode e deve usar nessas aulas que você for dar para a Escola Bíblica Dominical? Muito bem, você pode escolher, por exemplo, apresentar um slide, né, sobre o assunto. Por exemplo, você pode apresentar um slide do filho saindo da casa do pai, depois ele voltando, né, aquela situação toda. O slide é uma coisa bem diferenciada e muito boa de diferenciar um pouco as coisas, né? Você pode utilizar também vídeo, né? Você pode utilizar também quadro de pregas e computador, enfim, uma série de recursos que você pode estar utilizando para que você possa dar uma aula diferenciada a cada domingo. Isso é bom, que torna as aulas mais interessantes, os alunos se sentem mais motivados
e acabam aprendendo, não é verdade? Acabam aprendendo e fica mais fácil de gravar também. Quando a pessoa vê a imagem, né? Quando a pessoa vê pelo computador, enfim, audiovisual, né? Ajuda muito a gravação, a memorização, né? A pessoa vai lembrar com toda certeza. Então, os recursos você pode estar utilizando. Vídeo, slides, quadro de pregas, computador, enfim, uma série de outros recursos que você pode estar usando. Agora, no cronograma é onde você vai tomar aqueles cuidados que eu falei para você. Administrar o tempo de cada tópico, né? Você vê o objetivo da lição, que é a introdução, né? E aí, depois, na revista, nós temos aí 2 ou 3 tópicos, depois a conclusão. E para cada tópico, você precisa ter o cuidado para que você possa administrar o tempo, a fim de que você possa chegar na conclusão com um tempo sobrando para que você possa fazer as considerações finais. Né? Então, tem assunto que vai se prolongar mais, né? Levando em consideração que se você escolher um método de aula como expositiva dialogada, vai haver a participação, a interação dos alunos, expondo seus conhecimentos e fazendo perguntas. Né? Então, você tem que tomar cuidado para que o tempo que você tem não se extrapole, né? E você possa, então, administrar. O cronograma serve para isso, para você administrar o tempo, né? O controle do tempo que você vai gastar para cada tópico, até chegar na conclusão, considerando as interferências que os alunos irão pedir a palavra. Ok? Então, e finalmente, a avaliação, que está aqui, ó. A avaliação que está aqui. Ou seja, ver o resultado do trabalho que você iniciou lá no objetivo. Né? Então, para que isso serve? Esse plano de aula, ele serve justamente para isso. Para que você dê uma aula melhor, né? E você até se torna um professor mais organizado, um professor melhor, né? Fazendo um plano de aula, você tem como você organizar e administrar melhor, né? Tanto tempo, né? Economiza energia, economiza contratempos, né? Que você possa ter ali, porque você está seguindo um plano de aula. Né? Então, fazer sempre a observação para os alunos que temos um objetivo, né? E precisamos chegar no final, que é a avaliação. Então, você, com esse plano de aula, você pode começar, né, a dar aulas tranquilamente para os seus alunos. Né? Eu espero que você tenha entendido, ok? Mas faça assim, desse jeito. Né? Então, repetindo, a lição que vai falar sobre a parábola do filho pródigo, o tema que vai falar sobre o arrependimento, a classe é para os adultos, e aqui, no cronograma, no plano de aula, você tem no início o objetivo, né? O objetivo que é a introdução, né? Você vai colocar na mente dos seus alunos, né, o que eles vão tirar dessa lição, que é o arrependimento. Seu objetivo é esse, sua missão é essa, de colocar na mente deles a necessidade do arrependimento. Né? Em seguida, você vai começar expondo o conteúdo, esse é o conteúdo, que é a história, você vai explanar a história, os tópicos que vão falar sobre a história. Né? Depois você já terá escolhido o método. O método é exatamente o método de aula que você vai utilizar. Vamos dizer que você tem utilizado um método expositivo dialogado, né? Onde os alunos irão perguntar. E depois você vai utilizar os recursos. Tudo isso preparadinho, antecipadamente, né? Durante a semana, para que você
coloque tudo isso em prática. Os recursos, que se for o vídeo, se for os slides, se for o quadro de pregas, se for o computador, enfim. Uma dica que eu dou, diferencie. Nunca dê todo domingo a mesma coisa, né? Vamos supor que você usa vídeo, todo domingo vídeo, todo domingo vídeo. Não, não, não. Não faça assim. Diferencie cada domingo um tipo de aula, né? Expositiva dialogada, expositiva somente, depois uma aula instrutiva, uma aula prática, enfim, use recursos diferentes para que isso não venha ficar assim, não venha enfadar os alunos, né? E venha tornar uma coisa mais interessante. No próximo domingo eles vão ficar assim, na expectativa de como deverá ser a aula, né? Isso vai trazer mais gosto de aprender para eles, né? E o cronograma, né? Você não pode fugir do tema, sempre procurando administrar o tempo. Tá? E a avaliação, aí você vai verificar os resultados que você obteve, né, ao longo dessas aulas, desse trabalho que você está fazendo, todos os domingos pela manhã, se os alunos têm estado mais motivados, se tem havido interação, obviamente se tem crescido também o número de alunos, enfim, você vai ver no semblante de cada aluno, ok? Então, esse é o plano de aula, né, que você pode estar colocando em prática se você está aí começando, se você está precisando de saber como fazer, como começar, está aí a dica para você, ok? Então, eu vou me despedindo por aqui e quero deixar para você aqui embaixo, né, os links de como você pode se tornar um professor, né, inesquecível, né? Você, seguindo essas diretrizes, você vai se aprimorando cada vez mais, você vai tendo mais capacitação, né, estudando mais, crescendo mais no conhecimento, e isso vai te levar a servir melhor na obra de Deus e se tornar um professor mais habilidoso, mais eficaz, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o curso do professor inesquecível, né? Como você pode se tornar um professor organizado, um professor que consegue, né, ser um bom professor para ajudar a sua classe bíblica dominical. Ok, gente? Então, que Deus te abençoe. Meu nome é Antônio Carlos. Que Deus te abençoe e agradeço a oportunidade. Até lá. Fique com Deus.